clamores são incensos urgentes para Deus, o qual, com toda pressa, vem socorrer. O Salmo de número 126 é um salmo aonde o salmista relata sobre o cativeiro de 70 anos que os filhos de Israel padeceram lá com Nabucodonosor. Foram pelo menos 3 cativeiros aonde o povo de Israel enfrentou. Certamente falar de cativeiro é falar de sofrimento, é falar de humilhação, é falar de angústia, desgosto, é falar também que a maneira como Deus se utilizou e se utiliza para fazer com que os seus servos e as suas servas, o seu povo, esteja mais perto dele, a fim de purificá-lo do mundanismo, da apostasia, da indiferença contra ele. Mas esse Deus é um Deus de misericórdia. O Deus que colocou o povo cativeiro por 70 anos, os livrou quando viu eles clamarem a Deus. Então, naquela situação de cativeiro, eles ouviram dizer: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Essa frase muitas das vezes nos angustia quando estamos passando alguma dificuldade e que a própria dificuldade pode gritar para nós: o teu Deus onde está? Ou outras pessoas que estão avizinhadas a nós poder dizer: o teu Deus onde está? Mas nós devemos ter a firme convicção de que o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada e não nos dará como presa aos dentes dos inimigos. Então o povo de Israel, ao clamar o Senhor ouviu, como ouviu o clamor lá do povo quando estava no Egito. E Moisés foi levantado como grande libertador de Israel. E foi escolhido para libertar o povo de Deus. E o Senhor tinha dito a Moisés: eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Descerei e vou salvá-lo. O Salmo 126 é um salmo aonde o salmista nos diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de cântico. É bem verdade que o momento de cativeiro, o momento de prova, é um momento onde nós somos abatidos e repreendidos pelo Senhor por conta do pecado. Muitas das vezes o sofrimento não tem nada a ver com o pecado, mas outras vezes tem a ver com o pecado, como o Salmo 126 é um relato onde o povo tinha esquecido do seu Deus, tinha esquecido do Deus que o livrou do Egito, que fez aqueles prodígios todos no deserto e que matou os reis. Mas o povo se afastou do Senhor e Deus precisou usar do seu mecanismo de correção, usando os inimigos como chicotes, para que o povo pudesse se humilhar, para que o povo de Deus pudesse buscar a sua face. E aí, ele mesmo nos diz, segundo a Crônica 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus sarou a terra do povo de Israel. Deus curou a infidelidade daquele povo. Deus fez novamente prosperar a alegria da alma daquele povo. Deus veio ao encontro do seu povo e libertou por mão do Ciro
o peça. Então, meus prezados, meus amigos, irmãos em Cristo, os clamores são como incensos. E esses incensos, às vezes, ele é apresentado a Deus como algo gritante diante de Deus pela aflição. E aquele povo estava aflito. E Deus urgentemente veio ao encontro do seu povo e libertou o seu povo. E o seu povo libertou de tal maneira, de tal sorte, que eles ficaram pensando que estava sonhando de verem e contemplarem como foi boa a libertação do Senhor. O salmista disse: foi-me bom ser afligido, pois só assim guardaria seus mandamentos. Então Deus libertou o povo. Então, nós podemos, às vezes, levar a semente gemendo, ter a caminhada dificultosa, de agonia, dor, tristeza, mas saibamos e fiquemos convictos dessa promessa de Deus, pois quem sai andando e chorando enquanto leva a semente, voltará com os seus molhos, os seus feixes cheio de alegria, cheio de júbilo. Nós não podemos ver à frente qual vai ser o desfecho real da situação, mas uma coisa é certa: Deus fará nos encher de júbilo e de alegria depois que ficarmos libertos de uma vez por toda do nosso cativeiro. Então, não se desespere, não titubeie quando vier bater a nossa porta a tristeza, a angústia. Ore a Deus, busque a Deus, porque o Salmo 12, verso 6 diz que Deus, por conta da opressão dos necessitados e do gemido dos oprimidos, ele se levanta e coloca a salvo todos que por ele suspiram. Se você suspira pelo livramento de Deus, se nós suspiramos pelo livramento de Deus, saiba que Deus se levanta agora ao nosso favor, ao seu favor, ao favor do povo dele. Deus não pode suportar ouvir por muito tempo o clamor do seu povo. Então, se nós somos povo de Deus, continuemos clamando por ele, porque certamente está escrito assim na palavra: eu me levantarei agora, diz o Senhor, e colocarei a salvo todos que por isso suspiram. Se você suspira pelo livramento de Deus, pela vitória do Eterno em sua vida, continue clamando, crendo que ele depressa lhe fará justiça. Que você se anime nessa promessa de que logo, tão logo, ele virá ao teu encontro para que a sua boca se encha de riso e a sua língua de cântico. Que Deus te abençoe. Continue clamando a Deus, porque as orações são incensos urgentes para que Deus venha ao nosso favor, nos socorrer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Não esquecendo, perto está o Senhor de todos que invocam, de todos que invocam em verdade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aquietemos nosso coração em Deus. Nos refugiemos em Deus. Aquietemos como a criança fica quieta no berço, no colo da sua mãe, aquele infante quieto. Ele sabe que ele está protegido e que recebendo o calor da sua mãe, ele sente que ele está abraçado e protegido. Assim estejamos aos braços de Deus. Aquietemos. Moisés disse: não olhe para
para trás, não olhe para os seus inimigos. Aquiete-se e veja o livramento de Deus. Vamos nos aquietar em oração. Bom é esperar a salvação de Deus, e isso em silêncio. Só conversando com Deus. Que você continue orando. Que nós possamos continuar invocando o Senhor enquanto se pode achar. Que possamos buscá-lo enquanto está perto. O ímpio deixe o seu caminho. Os homens maus, seus pensamentos. E se converta ao Senhor já, que é rico em perdoar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. E lhe dê vitória, vida próspera em Cristo, uma alma cheia de paz, uma alma cheia de alegria, mesmo no meio da tormenta, porque logo isso passará. E tudo passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E todos aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Que Deus te abençoe. Amém.